questão 17 do nosso livro Fundamentos de Física, volume 1 do Hadley, página 571. A questão diz o seguinte: na figura 45A, né, que é a figura referente a essa imagem aqui, um cachorro de 4,5 kg, então vamos separando aqui as informações. Massa do cachorro é 4,5 kg. Está em um barco de 18 kg. Então vamos também separar. Massa do barco, 18 kg. A uma distância D, 6,1 metros da margem. Então essa distância D, ele está representando aqui na imagem também, tá? Na figura. Essa distância é de 6,1 metros da margem. O animal caminha 2,4 metros ao longo do barco, na direção da margem. Então, o cachorro, ele vai caminhar, vou chamar aqui de Dzinho, tá? Dzinho que o cachorro caminha ao longo do barco é 2,4 metros. Pessoal, tem um detalhe. Na hora que ele caminha, o que a gente percebe é que não existem forças atuando no barco, impedindo o seu deslocamento. Veja que para que a gente possa caminhar, e é o mesmo que acontece com o cachorro, nós temos que estar em contato com a superfície e nós empurramos essa superfície para trás para que, em reação, essa superfície nos impulsione para frente, nos empurre para frente. Na hora que a gente, então, empurra uma superfície para trás e ela é móvel, ela é solta, ela também vai se deslocar, ela também vai adquirir um movimento. Portanto, ao mesmo tempo que o cachorro está caminhando, o barco também está se deslocando. Então está ocorrendo aí um movimento que, com a ausência de forças externas atuando nesse trajeto, atuando nessa observação, nós vamos ter que ter a conservação do momento linear. Então, ao mesmo tempo que o cachorro está andando, o barco também está. Em outras palavras, se nós não temos forças externas atuando no sistema, o centro de massa desse sistema tem que se manter parado. Se ele está antes do cachorro se mover parado, ele tem que, ao longo do movimento, se manter parado. Se a massa do barco é maior do que a massa do cachorro, então o barco ele vai andar menos, vai se deslocar menos do que o cachorro. O cachorro ele vai executar um deslocamento maior, tá? Com relação à margem. Mas ocorre deslocamento dos dois. Enquanto o cachorro está tentando se aproximar da margem, o barco está sendo empurrado para se afastar da margem, tá? Só para contextualizar, para vocês entenderem a situação que está acontecendo. Aí, continuando, ao longo da margem e para. Então, ele vai começar a andar e vai parar. Então, assim como teve uma aceleração para iniciar o movimento, houve também uma desaceleração, tá? Então, vamos considerar aqui a velocidade média, o deslocamento médio dele. Supondo que não há atrito entre o barco e a água, então, como eu disse, não há forças externas impedindo o movimento do barco, determine a nova distância entre o cão e a margem, tá? Então, vamos lá, ó. Nós não sabemos aqui qual é a extensão do barco, nós não sabemos qual é o tamanho dele, mas nós sabemos que o cachorro vai andar 2,4 metros. Para a gente saber, então, qual é a nova distância dele, eu vou supor que o cachorro vai ser representado por este pontinho vermelho, tá? Enquanto que o barco eu vou representar desta forma por essa imagem em lilás, tá? Então, antes o cachorro estava a essa distância D. Quando ele andou 2,4 metros com relação ao barco, então ele andou aqui 2,4 metros ao longo do barco, ele passou a estar nessa nova posição, em que eu vou chamar esta nova posição, após a caminhada do cachorro, vou chamar essa nova distância de D', tá? E é essa distância D' que nós queremos calcular. Para que a gente possa calcular essa distância D', nós temos que lembrar que que o sistema é isolado, não houve ação de forças externas. Então, o momento linear antes, que é mv, vai ser igual ao momento linear depois, que é mv'. Só que o que é esse m? É a massa do nosso sistema. Então, a massa do nosso sistema, que estava inicialmente parado, que estava aí inicialmente em repouso, vai ser a massa total vezes a velocidade, que é zero, então é zero. Quando tudo entrar em movimento, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter o cachorro se movendo para um lado e o barco se movendo para o outro. Então essa massa aqui
essa quantidade de movimento é a quantidade de movimento total, é o momento linear total. Então, o somatório antes é igual ao somatório depois. O somatório depois é a massa do cachorro vezes a velocidade do cachorro enquanto ele está caminhando, mais a massa do barco vezes a velocidade do barco enquanto ele está se movendo, tá? Veja que como um está se movendo para um lado e o outro para o outro, então essas velocidades vão ter sinais contrários. Então já vou ter que ajustar aqui, vou chamar a velocidade do barco de negativa, então vai ficar menos mb/v'. Quando eu passar para o outro lado, vai ficar a massa do barco vezes a velocidade do barco, linha, é igual a massa do cachorro vezes a velocidade do cachorro, linha. Mas como eu disse, eles vão acelerar e desacelerar ao mesmo tempo. Como eles aceleram e desaceleram durante o mesmo intervalo de tempo, eles estão parados e vão terminar o processo parados, nós podemos falar que essa velocidade, nós podemos representar essa velocidade como sendo a velocidade média. Então, se isso pode ser representado como a velocidade média, então vai ser a massa do barco vezes a velocidade média, que é o quanto o barco se deslocou durante esse processo num determinado intervalo de tempo. Isso vai ser igual à massa do cachorro vezes a sua velocidade média, que é a distância que o cachorro percorreu ao longo desse intervalo de tempo. Como nós temos ΔT nos dois membros, nós podemos simplificar ΔT de um lado com ΔT do outro. E aí a gente encontra que a distância que o cachorro vai ter percorrido vai ser a massa do barco dividido pela massa do cachorro vezes a distância que o barco está. Só que nós queremos calcular isso aqui. Vamos representar agora o que é esse dB, a distância que o barco andou e a distância que o cachorro andou, tá? A distância que o cachorro andou é essa medida aqui, ó. Isso aqui é o dc'. E a distância que o barco andou com relação à margem é essa distância aqui, ó. Ele saiu daqui e veio para cá. Isso é o dB'. Então, geometricamente, o que é que a gente pode perceber? Que o D vai ser igual ao dc' mais o D'. Então, vamos escrever isso lá para a gente poder utilizar essa informação. O Dzão é o D' mais o dc'. Nós queremos substituir o dc' por essas informações. Então, o dc', que é o quanto o cachorro andou com relação à margem, é a distância que ele estava antes, D, menos a nova distância que ele está. Então, dc' é a distância de antes, 6,1, menos D'. Veja que vai ficar perfeito, porque se eu substituir isso aqui, o 6,1 é um número, e o D' é exatamente o que a questão pediu para eu calcular. Ele quer que eu calcule o D', mas o problema vai estar aqui no dB'. O que é o dB'? O dB', ele também pode ser representado por isso aqui, ó. É essa distância aqui, é o mesmo dB', tá? Como é que a gente faz para encontrar essa medida? A distância que o cachorro está andando com relação ao barco é uma distância relativa. E aí, como é uma distância relativa, nós teremos que essa distância que o cachorro anda com relação ao barco, a palavra relação, lá nos vetores, ela significa subtração. Então, nós temos aqui que o vetor deslocamento do cachorro com relação ao barco nada mais é do que o deslocamento do cachorro menos o deslocamento do barco. O detalhe é que, como esses deslocamentos são opostos, um está indo para um lado e o outro está indo para o outro, então nós vamos ter essa diferença vetorial calculada pela soma algébrica, que vai ser deslocamento do barco após a caminhada, vai ser 2,4 menos o deslocamento do cachorro. Eu vou pegar essa expressão, vou substituir o dB' por isso e o dc' por isso aqui, tá certo? Então, substituindo agora, pessoal, nós temos que a massa do B é 18, vezes o dB', que é 2,4, menos o dc', então é menos tudo isso aqui, vai ficar ó, menos com mais, menos 6,1, menos com menos, mais D'. Isso é igual à massa do C, que é 4,5, vezes o dc', que é 6,1 menos D'. Veja que como nós tínhamos como intenção calcular essa nova posição do cachorro, D', nós tiramos tudo que a gente não conhecia e nem precisava saber, e agora temos uma equação só com D'.
Vamos calcular isso aqui. Vai ficar, ó, 18 que multiplica 2,4 menos 6,1 dá menos 3,7 menos 3,7 mais D'. Isso é igual a 4,5. 4,5 vezes 6,1, 27,45 menos 4,5 D'. Aí aqui nós vamos ter que o 18 vezes menos 3,7 dá menos 66,6 mais 18D' é igual a 27,45 menos 4,5 D'. 18 D' mais 4,5 D' dá 22,5 D'. 22,5 D'. E isso vai ser igual a 27,45 mais 66,6. 94,05. Aí daqui nós tiramos que o D' é resultado dessa divisão. D', então, vai ser 94,05 dividido por 22,5. 4,18 metros. Tá? Tá aí a resposta. Se você quiser arredondar para 4,2 aproximadamente, também tá valendo.